Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós continuaremos então com a nossa sequência a respeito das artes liberais. Vamos falar especificamente das dimensões lógica e psicológica da linguagem. Vamos ver alguns conceitos gerais, muitos detalhes a respeito desse assunto serão vistos nas próximas aulas, nos próximos vídeos, né? Porque agora é só uma ideia geral, porque esse assunto é muito vasto, tá? Então, o que acontece? A dimensão lógica ou intelectual de uma palavra é o seu conteúdo pensado, o qual pode ser expressado na sua definição. Em retórica, é chamada denotação da palavra. Você provavelmente já deve ter estudado na escola algo a respeito do sentido denotativo das palavras, né? A dimensão psicológica da linguagem é o seu conteúdo emocional, imagens relacionadas, nuances, emoções associadas com palavras. Em retórica, é chamada conotação da palavra. Então, para que nós entendamos então a diferença entre denotação e conotação, nós usamos o exemplo clássico da diferença entre casa e lar. Casa, né, quando nós falamos casa, nós percebemos o elemento físico, a estrutura física, que nós chamamos de casa. E quando nós falamos lar, nós vemos não somente a estrutura física, mas todo um ambiente, né, construído de acordo com os elementos que naquela casa são emotivos ou que fazem bem para determinada pessoa, né, com lembranças boas, etc. Então, tudo isso é o lar, o aconchego, as lembranças, o cheiro da casa, assim. Então, tudo isso compõe o que nós chamamos de lar. Então, nós vemos que falar casa é um sentido direto, por assim dizer, ou seja, nós denotamos uma coisa específica, que é a casa física, e falando lar, nós então conotamos, ou seja, nós damos essa não somente a ideia de estrutura física, mas de todos esses elementos que nós consideramos quando lembramos do nosso lar, por exemplo, né? Então nós vemos que na denotação não tem um elemento psicológico ou emocional propriamente dito envolvido, né? Essa dimensão da denotação é a dimensão lógica ou intelectual, assim. Por outro lado, a conotação, ela leva em consideração essa dimensão psicológica, com esse conteúdo emocional que vem junto com a palavra, tá? Então, o que acontece? Vemos aqui alguns exemplos. O efeito psicológico pode ser causado ou evitado de várias maneiras, né? Entre elas, através do som, pela maneira pela qual nós organizamos a entonação em uma frase, em um texto, etc., nós vamos passar uma determinada ideia. Através do estilo, por exemplo, um estilo pedante ou menos pedante, né? Nós podemos criar um efeito psicológico ou outro efeito psicológico, ou evitar efeito psicológico. Através de expressões idiomáticas, que são aquelas expressões específicas de cada idioma, através de uma alusão, através da combinação de palavras, enfim, há várias maneiras de nós, então, passarmos esse efeito psicológico para uma outra pessoa, seja através da fala, né, ou através da língua escrita, através de um texto, etc. Toda uma parte do estudo do Trivium é dedicada ao estudo das figuras de linguagem, né? E através das figuras de linguagem é que nós, então, damos essas nuances psicológicas à nossa comunicação, né? Como eu disse, seja através da fala, seja através da escrita. E são várias as figuras de linguagem, né? Então, o que acontece? Nós vemos que, através dessas figuras de linguagem, nós tornamos o nosso objeto sobre o qual nós estamos falando mais ou menos inteligível, né? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, aqui de Aristóteles, né? Que falou o seguinte:
As artes da linguagem não podem senão ter uma importância pequena, mas real. Ou seja, as artes da linguagem têm uma importância que ele está se referindo às figuras de linguagem aqui, né? Elas têm uma importância que é relativamente pequena, mas é uma importância real. E não importando o que nós tenhamos de expor aos outros, né? A maneira na qual uma coisa é dita afeta, de fato, a sua inteligibilidade. Então, na maneira em que nós falamos algo, nós tornamos uma realidade, aquela realidade sobre a qual nós falamos, mais inteligível ou menos inteligível. Assim, se nós usamos as conjunções corretas, as preposições corretas, os tempos verbais corretos, né, mais adequados àquela realidade, nós vamos tornar essa realidade mais inteligível. Assim, se nós usamos uma linguagem mais confusa, sem estrutura, com um efeito psicológico muito carregado, nós provavelmente não vamos conseguir comunicar uma determinada realidade. Então você veja que aqui, até pegando esse exemplo de Aristóteles, nós estamos lidando com uma parte da linguagem que dá origem ao seguinte problema. Nós podemos usar a linguagem com, no mínimo, dois objetivos. O primeiro deles é mostrar uma realidade para uma outra pessoa. Tá? Então, eu tenho um objeto que eu percebi e eu quero que uma outra pessoa perceba este mesmo objeto. Para isso, então, eu utilizo a linguagem, a minha fala ou a linguagem escrita, e quando a pessoa me ouvir ou ler aquilo que eu escrevi, ela vai ver o mesmo objeto que eu vi. Então, nesse caso, nós estamos usando a linguagem para descrever algo e virar, por assim dizer, a atenção da pessoa para o objeto. Tá? Então, nós queremos que a pessoa perceba algo. Por outro lado, é possível que nós usemos a linguagem para convencer alguém de alguma coisa. Então, nesse sentido, quando eu uso a linguagem para convencer alguém de alguma coisa, eu não quero somente que a pessoa perceba uma realidade que eu percebi, mas eu quero que ela tome alguma ação com relação àquilo. Né? No mínimo, que ela acredite naquilo. Ou seja, quando eu convenço uma pessoa, ela passa a acreditar em mim. Mas isso não quer dizer que ela viu o objeto claramente. Tá? Então são duas coisas diferentes. Fazer uma outra pessoa visualizar o objeto que você está visualizando, e a outra coisa é fazer essa pessoa acreditar em você. São duas coisas completamente diferentes. Né? Então, o exercício que eu proponho é, quando você assistir, por exemplo, uma palestra, ou até mesmo ler um livro, assistir uma pregação, enfim, qualquer situação onde tem alguém falando alguma coisa para você, tente perceber em qual desses dois níveis a pessoa está. Se ela está querendo que você veja um objeto que ela viu, ou se ela está querendo te convencer de algo, né? Se ela está querendo te convencer de algo, ela está usando a linguagem retórica para isso. Se ela está querendo que você perceba um objeto que ela percebeu, ela pode estar usando ou uma linguagem dialética, né, ou uma linguagem propriamente lógica. Tá? Então, nos 4 níveis de linguagem, né, que há, o nível poético, o nível retórico, o nível dialético e o nível lógico, nós vemos então que o objetivo é diferente no uso de cada um desses níveis. Né? E aqui, neste vídeo, nós estamos tratando das figuras de linguagem, que são usadas, em primeiro lugar, no discurso poético, né? Quando você lê poesia, romances, enfim, obras literárias em geral, você vai ver essas figuras de linguagem sendo usadas. Quando você lê um discurso retórico, ou seja, onde alguém está tentando te convencer de alguma coisa, você também vai perceber essas figuras de linguagem usadas com o objetivo de te convencer de alguma coisa. Isso é muito curioso. Então, nós diríamos que essas figuras de linguagem alteram a maneira de se expressar algo
e, como consequência, como disse Aristóteles, alteram a inteligibilidade, né, da coisa sobre a qual está sendo falada. Tá? Então, nós vemos aqui essa diferença entre, né, a dimensão lógica e a dimensão psicológica da linguagem. Através da dimensão lógica, nós tentamos fazer com que alguém veja aquilo que nós estamos vendo, e através da dimensão psicológica, nós podemos ou fazer com que alguém veja o que nós estamos vendo, mas esse objeto é um objeto provavelmente muito abstrato, longe da nossa realidade imediata, e se faz necessário, nesse caso, que nós utilizemos um pouco de linguagem psicológica e retórica para a pessoa ver o objeto, ou então a pessoa pode utilizar elementos psicológicos e retóricos somente para convencer uma outra pessoa de alguma coisa, tá? Então, espero que você guarde pelo menos esses dois conceitos aqui desse vídeo, que são a dimensão lógica e a dimensão psicológica da linguagem, que são coisas diferentes, que se relacionam todo o tempo, mas são coisas diferentes, distintas. Tá bem? Então, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!